noite, amada igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja todos os dias da nossa vida dentro dos nossos corações. É um prazer imenso estar novamente aqui, podendo trazer uma palavra que verdadeiramente transforma as nossas vidas. E isso para mim é uma alegria muito grande estar com todos vocês novamente, mesmo que de maneira virtual, mas o que interessa nessa noite é que o objetivo seja alcançado, que a palavra do poder que transforma venha nos alcançar nessa noite e nos proporcionar uma vida totalmente mudada, totalmente diferente daquela que nós temos vivido. E nessa noite eu quero lhe pedir, você que está aí vendo o nosso vídeo, que você dê um like e se inscreva no canal, para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Mas essa noite eu quero que vocês acompanhem comigo. Primeiramente nós vamos estar lendo um versículo de extrema importância, tá? Este versículo é um versículo fundamental para todos nós. É algo assim sobrenatural. É algo que nós devemos prestar muita atenção para que não venhamos a cair no engano. Então nós que estamos na presença de Deus, estamos, graças a Deus, estamos juntos, não estamos sendo enganados, não estamos sendo ludibriados pelas sutilezas satânicas que têm permeado o mundo afora. Então nós temos que valorizar muito a comunidade em que nós estamos, a igreja em que nós estamos. Então o que eu vejo é que todos vocês estão numa igreja excelente, onde todos os pastores estão empenhados que a vida de cada um de vocês seja verdadeiramente transformada. Isso não tem valor, isso é algo imensurável, é algo que nós devemos ter muita gratidão. Então, cuide bem da comunidade, cuide bem dos seus pastores, ore por eles, busque em Deus que a vida deles seja cada vez mais e mais protegidas e agraciadas pelo poder do Espírito Santo. Cuide dos seus pastores, porque eles têm trabalhado, eles têm buscado o melhor de Deus para cada um de vocês. Mas nessa noite, então, nós vamos estar aqui recebendo um alerta, né? Um alerta de quem? Da palavra de Deus, né? Então nós vamos começar a palavra de Deus no seguinte versículo. 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo de número 4. Tá? Então essa carta foi Paulo, a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Então nós vamos aqui no versículo de número 4, no capítulo de número 2. Então vamos lá. Paulo está dizendo assim: minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito. Veja bem, preste bastante atenção. Em outras versões, né, na João Ferreira de Almeida, diz assim: a minha pregação não consiste em palavras persuasivas, mas na manifestação do poder de Deus. Paulo estava falando isso aqui com o intuito de deixar bem claro que ele não estava persuadindo, ele não estava ludibriando, ou seja, ele não estava pregando a palavra de Deus com outros propósitos. Ou seja, ele não queria convencer de forma forçada ou talvez usando alguma técnica, alguma habilidade, algum conhecimento que não faz parte do reino de Deus. Ou seja, usa-se a palavra com o propósito de manipulação, com o propósito de estabelecer domínio, muitos com o propósito de enriquecer, outros com o propósito de serem poderosos e assim por diante. Existem várias pessoas que utilizam a palavra de Deus persuasivamente, ou seja, com outros interesses. Então, por que o apóstolo Paulo estava falando isso? Porque na época dele
existiam pessoas também com muita habilidade para falar, né? Com uma retórica de excelência, ali proclamando as Escrituras, mas na verdade eles estavam com outros ideais por detrás da sua proclamação. Então, essa é o pilar dessa noite, da pregação dessa noite, ou melhor dizendo, da palestra dessa noite, é nós cuidarmos para não sermos levados por essas palavras persuasivas, né? Então, às vezes você viajou, foi em outros locais, outras comunidades, e talvez ouviu coisas lá e aquilo talvez enraizou no teu coração de uma forma diferente. Então eu quero que você preste atenção, porque o genuíno evangelho, ele visa a manifestação do poder de Deus. Ele visa cuidar do rebanho. Ele visa que as pessoas sejam transformadas em pessoas melhores. Então, o intuito da palavra de Deus é transformacional. Então, não é manipulação, não é qualquer outro ideal. É simplesmente transformação. Por quê? Porque a pessoa transformada, ela é uma pessoa salva. Ela é uma pessoa que mudou de característica espiritual. Ela agora se tornou uma pessoa diferente daquilo que ela foi durante toda a sua vida. Então nós percebemos que a palavra de Deus, ela gira em torno de transformação e não de persuasão. Porque a persuasão, ela tem um propósito que não é a transformação. Porque se aquele que palestra usa a sua retórica, as suas habilidades cognitivas para fazer um belo sermão e usando persuasão e não a manifestação, e não a transformação, e não o cuidado com o rebanho, na verdade ele tem outras intenções. E nós precisamos nos vacinar disso, porque no mundo está cheio disso. E Paulo estava alertando isso. No tempo dele, imagina hoje, no nosso, onde as pessoas perderam totalmente o temor a Deus e as suas sagradas escrituras. Então nós precisamos vigiar, nós precisamos prestar atenção. Por quê? Porque às vezes nós viajamos, nós vamos para outros locais, vamos para cidades distantes, visitar outros familiares, e nós vamos estar sempre em contato com todo tipo de pessoa. Então você precisa ter a habilidade de diferenciar o que é persuasão e o que é uma pessoa com sinceridade através da palavra de Deus, né? Então nós precisamos sermos vacinados com essa informação, porque essa informação é importante, porque uma palavra mal dada, ela pode fermentar de dentro para fora e te destruir. Pode fermentar você contra a comunidade que você faz parte. Então, você está nessa comunidade muito abençoada, você tem que proteger os teus ouvidos e o teu coração contra os lobos, aqueles que tentam destruir as pessoas que estão congregando, que estão ali abençoados, e tentam tirar a pessoa do foco, e aquilo, na verdade, aquela persuasão não vai te levar a lugar nenhum. Amém? Então eu quero que você guarde bastante, ou melhor dizendo, guarde bem no teu coração tudo isso que Deus está trazendo nessa noite, e nós vamos aqui dar continuidade a essa palestra abençoada. Amém? Então vamos lá. Eu trouxe aqui um pensamento de Platão que é muito importante, que nós precisamos entender acerca do reino de Deus, né? Diz assim: o que conhecemos da realidade não é o que pode ser percebido através dos sentidos, mas os modelos ideais imutáveis que estão para além das aparências. Então, primeiramente, nós precisamos entender que nós somos seres espirituais, que nós fazemos parte de regras de um reino espiritual. Por que olha só a percepção de um sábio, né? Olha que interessante. O que conhecemos na realidade não é o que pode ser percebido através dos sentidos. Por quê? Senão nós vamos viver em cima daquela ideia caótica de Tomé, eu tenho que ver para crer, né? Então tudo fica baseado em visão,
olfato, paladar e audição. Então nós não podemos viver em torno desses sentidos, porque, como disse Platão, os modelos ideais imutáveis, eles estão além das aparências. Então, o mundo espiritual, ou o mundo quântico, ele está além das aparências. Ele não faz parte desse modelo padrão. Esse modelo que nós ficamos olhando, que você vê, que você enxerga, que você toca, que você escuta, que você sente o cheiro, que você sente o gosto. Então, nós não podemos nos basear neste modelo, porque o que nós cremos existe além dessas aparências. Então, isso é fundamental. Se você quer crescer espiritualmente, você deve entender que o seu fundamento não está no reino aparente. Ele está exatamente naquilo que está além do que podemos enxergar, do que podemos, às vezes, ouvir e tocar. Então, está além disso. É algo muito maior, é algo muito mais poderoso. E ele fecha dizendo o seguinte: as coisas mudam, mas seus modelos são eternos. Existe uma mutação mesmo no mundo, as coisas vão se transformando, coisas vão mudando. Você pode observar, há 100 anos atrás, a tecnologia era algo muito simplório, muito defasado. Hoje nós estamos com uma tecnologia mais avançada. Daqui a 100 anos, a tecnologia vai estar mais avançada, então as coisas vão mudando, mas os modelos são eternos. Então, o mundo espiritual, ele permanece o mesmo, porque ele é o ápice, ele é a fonte de todo conhecimento e de todo o poder. Lá está o mundo espiritual, o mundo de Deus. Então, tudo muda, mas o mundo espiritual, o mundo eterno, ele não muda, porque Deus é imutável. Ele é fonte de todas as variações, de todos os acontecimentos, ele governa todas as forças, ele está à parte de tudo e nada está fora do teu controle. É um reino eterno, é um reino que nós não temos condições de avaliar. Paulo, quando foi arrebatado, ele diz, não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, ele viu coisas inefáveis que não lhe era lícito falar, coisas grandiosas, coisas que nós nem imaginamos que existem, né? Nós podemos ter, às vezes, alguns lances, como pessoas que tiveram EQM, que é a experiência quase morte, pessoas que quase morreram, puderam ter vislumbres do mundo espiritual e trazem para nós aquela informação e nós podemos ter uma ideia muito simples assim, mas já dá para a gente ter uma noção, né? Então é isso que eu quero dizer. O mundo de Deus é um mundo que está além das aparências. Guarda isso no seu coração, tá? E nós precisamos saber também que todo paradigma tem a sua duração, tá? Então as pessoas que trabalham em cima de persuasão, elas utilizam paradigmas, tradições religiosas, elas utilizam vários recursos de informação, mas que tudo perde a sua validade. Tudo perde. Tudo com o tempo se dissipa porque não estão fundamentados na verdade. E tudo aquilo que não se fundamenta na verdade tem um prazo de validade curto. Por exemplo, há muitos anos atrás, nós podemos observar que a ciência acreditava que a Terra era o centro do universo. Depois passou o tempo, eles viram que era um absurdo aquilo que eles estavam dizendo e perceberam que a Terra não era o centro do universo e que o Sol não girava em torno da Terra, e sim a Terra em torno do Sol. Então eles começaram a estudar o nosso sistema solar, começaram a estudar outras galáxias e viram que aquilo que eles estavam dizendo era uma tremenda besteira. Então é assim, o paradigma ele tem uma validade, ele tem uma duração curta, porque ele não está fundamentado na palavra. Então nós temos que prestar muita atenção, porque existem muitas informações, muitas palestras, muitas pessoas que estão aí passando coisas que na verdade são coisas perecíveis, coisas que não vão ter duração. Por quê? Porque são
baseados em persuasão e a informação é uma informação fraudulenta. Nós precisamos entender também que a informação é a força mais influente no universo, diz Jacob Bekenstein. A informação é algo muito precioso. A informação, ela está aliançada ao conhecimento, né? O conhecimento é você ter a habilidade de remanejar a informação, ou seja, você usa a informação de forma racional e aquilo forma coisas que fazem sentido, que trazem uma direção, que traz uma revelação. Então, a informação, ela permite, desde que quem esteja manipulando a informação tenha verdadeiramente o conhecimento, porque o conhecimento que está aliançado também com a racionalidade faz com que a informação tenha sentido, tenha então uma explicação, né? Então nós precisamos saber que a informação é algo extremamente importante e nós precisamos ter informação sobre as coisas no reino de Deus, como elas funcionam, como as coisas acontecem. Nós precisamos saber de tudo isso. Existem várias situações de pessoas que trabalham com essa questão persuasiva. É uma questão para convencer a pessoa acerca daquilo que está sendo anunciado. Então, vamos ver o que isso traz, o que isso faz mal para aqueles que estão ali assistindo, que estão absorvendo aquelas informações. Existem no mundo pessoas que são consideradas revivalistas, ou seja, são pessoas que trazem um falso avivamento. É uma pregação emotiva, uma pregação totalmente baseada em emoções, em a forma de passar, o jeito que eles gritam, o jeito que eles fazem, tudo aquilo tem um propósito, que é levar a pessoa à ignorância e ao caos, né? Então vamos ver o que a influência tóxica dos revivalistas causam aqueles que estão ali debaixo daquela situação, escutando, absorvendo aquelas informações. David Starr Jordan, reitor emérito da Universidade de Leland, em Stanford, disse: o uísque, cocaína e álcool produzem insanidade temporária, assim como o revivalismo religioso. E também o professor William James, da Universidade de Harvard, psicólogo eminente, diz: o revivalismo religioso é mais perigoso para a vida em sociedade do que a embriaguez. Então vejam que esses estudiosos, inclusive o Dr. William James, que é o pai da psicologia norte-americana, já falei dele em outras palestras, ele percebeu então um déficit de capacidade racional, cognitiva e de várias coisas nas pessoas que estavam embasando as suas vidas nessas palestras puramente emocionais, puramente revivalistas, com o intuito de provocar uma animação, provocar uma euforia no povo. Então tudo isso gerou uma perda de capacidade cognitiva e uma perda da racionalidade. As pessoas começaram a ter comportamentos caóticos, comportamentos que negavam a inteligência, tá? Então é algo muito perigoso. Quando na verdade a racionalidade ela é um direito de todos, né? Como disse Paulo lá, a minha pregação não consiste em palavra persuasiva, mas na manifestação do poder de Deus. E embaixo
ele fala isso no versículo de número 4. No versículo de número 5, olha o que Paulo está dizendo: para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Por quê? Porque quando a nossa fé ela se fundamenta na sabedoria humana, nós temos algo que é chamado de frustração, que é um momento que a pessoa sofre um despertamento, só que com uma negatividade muito grande. É um momento que ele diz: puxa vida, eu estou há tanto tempo fazendo todas aquelas coisas e na verdade minha vida está cada vez pior, estou no vazio. E aí de repente ele sofre uma frustração tão grande que ele abandona aquele revivalismo, mas também ele deixa no seu coração uma ferida aberta de decepção, que essa pessoa então ela não tem mais ânimo para querer saber nada acerca de Deus, absolutamente nada acerca do reino de Deus. Então, por isso que o revivalismo religioso, tá? Quero deixar bem claro, não estou dizendo as pregações, os louvores, nada disso, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo revivalismo, que são essas pregações emocionais, essas pregações que utilizam estratégias de manipulação, de domínio. Então é exatamente dessas coisas que eu estou falando para tomar cuidado. Então nós percebemos que as pessoas perderam então a capacidade de raciocinar. Eu trouxe aqui também uma informação muito importante que é do professor Gustave Le Bon. Ele diz o seguinte: as observações mais cuidadosas parecem provar que um indivíduo imerso durante um tempo em uma multidão em ação logo se encontra em um estado especial, semelhante ao estado de fascínio de um indivíduo hipnotizado. A personalidade desaparece por inteiro. Vontade e discernimento são perdidos. Além disso, pelo simples fato de fazer parte de uma multidão isolada, um homem desce vários degraus na escada da civilização. Isolado pode ser um indivíduo culto, na multidão é um bárbaro. Isso é, uma criatura agindo por instinto. Então veja bem, a pessoa envolvida em palestras persuasivas, revivalismo religioso, que não tem embasamento na verdade, então ele perde totalmente o discernimento, parece estar hipnotizado. Você já viu aquelas seitas, né? Aconteceu muito nos Estados Unidos, que levaram pessoas a suicídio coletivo. Por que que isso acontece? Porque eles ficam imersos num revivalismo religioso e aquilo vai hipnotizando, vai hipnotizando, vai hipnotizando, chega ao ponto que a pessoa não tem mais discernimento entre o que é certo e o errado. E aí tudo aquilo que aquele líder falar, aquelas pessoas vão fazer cegamente. Então, essa é a característica do revivalismo religioso. E tomem cuidado porque muitos deles estão utilizando as escrituras. Então, utiliza-se ali alguns versículos e começam então a fazer como se fosse um show, como se fosse uma palestra motivacional, e envolve as pessoas de uma forma que elas ficam hipnotizadas. Fora aquelas que têm como objetivo a retirada de valores dos indivíduos que estão participando. Então, tome muito cuidado. Lembre-se do que Paulo disse: a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de conhecimento humano, mas na manifestação do poder de Deus. Então, você que está numa igreja, você está sendo cuidado, você está sendo bem tratado, você está sendo ministrado, e eu sei que todos vocês são assim. Tome cuidado quando vocês estiverem em outros lugares, quando vocês estiverem em outras cidades, quando vocês estiverem viajando, porque o engano ele está em todo mundo, ele está em todo o tempo, trabalhando para levar aqueles que creem ao escárnio, à ignomínia, ao engano e à destruição. Então, guarde bem, cuide
da congregação, cuide dos pastores, cuide da igreja de vocês, porque a igreja de vocês hoje vale ouro. Não é fácil achar uma comunidade como essa comunidade, porque eu conheço os pastores, eu conheço muito bem e eu sei que eles são pessoas excelentes e têm um propósito de amor e de que a igreja cresça, que as pessoas sejam salvas e que as pessoas sejam curadas e transformadas. Valorizem isso, porque no mundo aí fora não é bem assim. Continuando aqui. A ignorância leva as pessoas à pobreza. Então, quando nós deixamos de conhecer os segredos do reino de Deus, nós podemos ser levados até a pobreza, até o fundo do poço. Isso é certo. Vamos ver o que diz a palavra de Deus sobre essas coisas? Diz assim em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo de número 26. Isso aqui tem uma riqueza muito grande nesse texto. Eu vou ler pausadamente, vou estar explicando tudo bem certinho para que vocês tenham a compreensão clara e avaliem como é necessário nós conhecermos profundamente a palavra de Deus e as entrelinhas, que são os desdobramentos de cada texto, de cada versículo. Amém? Então vamos lá. Então chamou um dos seus servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: teu irmão regressou e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém, ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me oferecestes nem ao menos um cabrito para que eu pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa esse teu filho, que pôs fora todos os teus bens com prostitutas, tu ordenastes matar um novilho gordo para ele? Então lhe arrazoou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que possuo é igualmente teu. Essa passagem bíblica, o Senhor Jesus nos deu para explorarmos, para ruminarmos, para extrairmos daqui toda a riqueza que Ele nos deu. Aqui ele está falando da parábola do filho pródigo. Todos nós conhecemos essa parábola. Então aquele filho chegou e pediu em vida a tua parte da herança ao seu pai, e seu pai o deu. E ele disse: eu vou usar a minha parte do jeito que eu bem entender. E dali ele partiu para uma terra distante. E lá, vivendo de forma devassa, de forma mundana, ele dizimou todos os seus bens, a tal ponto que ele chegou ao fundo do poço. E no fundo do poço ele queria se alimentar de ração para porcos, mas nem isso lhe foi dado. Então ele pensou comigo: puxa vida, eu vou voltar para a casa de meu pai, que até os empregados dele são bem tratados, são bem cuidados, e eu aqui estou padecendo em fome. Eu vou pedir perdão para ele, eu vou lá. E ele retorna. Quando ele retorna, ele fala: pai, pequei contra ti e contra o céu, né? Já não sou mais digno de ser chamado filho teu. Eu lhe peço que o Senhor me considere como um dos seus funcionários, porque eu não mereço nada, eu sei muito bem quem eu sou. Então ele reconheceu o que ele havia feito, como eu sempre digo, né? Ele reconheceu o pai e reconheceu quem ele era. Então o pai, sem rancor, sem amargura, o abraçou, falou: que isso, você é o meu filho, colocou o anel de volta no dedo dele e mandou matar ovelhas e fez uma festa. Matou, acho que
cabrito bem gordo, aquela coisa toda, e fez uma festa lá porque o filho havia retornado. Então, aquele filho mais velho aproximou do pai dele e disse: olha, mas eu sempre estou aqui, sempre estou obedecendo e o senhor nunca me ofereceu nada. O senhor nunca me deu nada. Falou assim: toma isso aqui para você festejar. E ele volta e o senhor faz a festa. Aí o pai até diz para ele: olha, esse teu irmão estava morto e reviveu, né? Então esse é o motivo da festa. Agora, você que está comigo, preste bastante atenção. Tudo que é meu é teu. Então, veja bem, o filho mais velho, ele estava com o pai, ele trabalhava para o pai, mas ele não sabia o que ele tinha direito. Porque se ele soubesse, ele nunca precisaria pedir o pai, ele simplesmente pegaria. Então, se ele quisesse fazer uma festa e quisesse matar um novilho bem gordo, ele poderia fazer, porque aquilo também pertence a ele. Se ele quisesse dinheiro, ele poderia pegar, porque tudo que é do pai é dele. Então, o pai era rico, milionário. Então, o filho também é rico e milionário, porque o que é do pai é do filho. Quantos de nós estamos vivendo no reino de Deus sem saber o que nós temos direito? Sem saber que tudo que o pai tem é nosso. E nós ficamos assim: Deus nunca nos deu nada, mas nós nunca aprendemos a pegar. Nós nunca aprendemos a possuir. Por quê? Porque a ignorância, que é exatamente a falta do conhecimento, nos leva ao estado de pobreza. Talvez a gente passou a vida toda pedindo, quando na verdade a gente deveria ter pego. Então a mensagem é essa: tudo que é do Pai é nosso. O reino de Deus nos pertence. Ele disse: eu vim para trazer vida e vida em abundância. Então, em todas as áreas da nossa vida, existe abundância, existe riqueza, riqueza de saúde, riqueza de paz, riqueza de harmonia, riqueza de família, riqueza conjugal, riqueza material. Então, nós temos tudo, só não sabemos como pegar. Por isso, nós às vezes ficamos revoltados. Às vezes acontece, a pessoa mal entrou no reino de Deus, está sendo tremendamente abençoada, e às vezes a gente está lá há muito tempo e não conquistou nada, porque não soube como pegar, não soube como possuir aquilo que Deus já nos deu. Então nós precisamos entender que a verdadeira informação, ela não consiste em palavra persuasiva, mas ela consiste no modo de racionalidade superior, que é isso que nos foi dado. Nós precisamos raciocinar e entender que Deus, ele já nos deu tudo, só que o revivalismo religioso, às vezes durante anos, nos fez acreditar que não tínhamos nada, que estávamos fadados à pobreza e à miséria, que estávamos fadados ao fracasso, à tristeza e à angústia enquanto nós estivéssemos neste mundo. Então talvez nós entendemos muitas coisas erradas. Talvez o revivalismo lá de fora chegou até nos atingir. Talvez nós deixamos de acreditar naquilo que é verdadeiro, puro e racional, e às vezes acreditamos nas coisas que são fábulas, que são tradições religiosas. Mas isso é normal, é natural, não se culpe, todos nós somos assim, somos falhos. Mas o importante é que nós temos a oportunidade de renascer, a oportunidade de reconstruir, a oportunidade de começar de novo, de aprender do zero. E Deus nos dá essa chance essa noite. Tomemos cuidado com aquilo que escutamos, tomemos cuidado com aquilo que tenta nos influenciar. Devemos valorizar a nossa comunidade, a nossa igreja, os nossos pastores. E devemos buscar somente o que eles nos passam, a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que edifica, que constrói, que enriquece e que cura. Então nós devemos prestar atenção nessas coisas, porque tudo que é do Pai é nosso.
O Pai nos deu. O Pai nos deu o teu próprio Filho para que nós não sofrêssemos. Ele morreu por nós. E o próprio Filho nos diz: quem tem o Filho, tem o Pai. E tem a vida eterna. Nos deu vida eterna. E nos deu também uma vida abundante. E nos deu libertação. E nos deu autoridade. Como que Ele nos deu autoridade? Quando Ele ressuscita, Ele nos entronizou com Cristo nas regiões celestiais, ou seja, no mundo quântico. Então, do mundo quântico, que é de onde se origina todas as coisas, nós somos autoridade. Então, a partir do momento que nós estamos entronizados, temos trono. Trono é uma posição de autoridade, em estar entronizado, ou seja, nós somos pessoas que possuem tronos, ou seja, autoridade. Isso que a palavra está dizendo. E como nós somos autoridade, nós podemos acessar as coisas do reino sem pedir, simplesmente possuindo, porque já nos foi dado. Aí você pode até estar pensando, mas como assim? Onde está escrito? É só você lembrar lá, quando Paulo escreveu aquela carta maravilhosa aos Efésios, ele disse lá no capítulo 1, no versículo de número 3, que foi, ele disse: bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais. Então, já foi dado, já foi entregue. Você está nas regiões celestiais, aonde os teus lábios proclamam, aonde com o coração se crê e com a mente você determina e a boca fala do que o coração está cheio e você profere palavras que elas vão se transformando em realidade porque você está movendo na matriz divina, no mundo espiritual, para que se materialize no mundo natural. Isso é muito importante. É muito importante. Deus sempre nos deu exemplo. Ele diz o seguinte: assim como eu pensei, se efetuará, e como determinei, sucederá. Como que você deve agir? Você deve pensar e vai se efetuar. E você vai determinar e vai suceder. Porque você tem que imitar a Deus, você tem que imitar a Cristo. Cristo é o Verbo de Deus. Ele fala e as coisas acontecem. Quando ele disse sobre Jerusalém, o que aconteceu? Não ficou pedra sobre pedra. Então tudo que ele disse se efetuou. E ele veio e deu o exemplo para que nós o imitássemos. E o apóstolo Paulo ainda incentivou. Ele diz: sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, nós temos que imitar o Verbo. Quem imita o Verbo não está na ignorância. Não empobrece, pelo contrário. São como árvores plantadas à beira do rio de águas cristalinas, que elas dão fruto todo ano. E as tuas folhas são verdes e vivas e ainda servem para remédio. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Nós somos nação eleita, sacerdócio real, povo santo, propriedade exclusiva de Cristo. Nós precisamos entender as regras do reino de Deus e vivê-las, praticá-las, desenvolver a habilidade, a racionalidade e entender, através do discernimento do certo e errado e do entendimento que traz a compreensão das Escrituras, nós viveremos uma vida saudável e abençoada. Esta é a palavra de Deus para a igreja nessa noite. Então, vamos encerrar por aqui, para não estender muito. E eu lhe peço que você guarde tudo que foi falado, tudo que foi palestrado aqui essa noite, tenha as referências bíblicas, estude, guarde, entenda, porque é muito importante o entendimento. Sem o entendimento não há compreensão das Escrituras. Não adianta você se emocionar, não adianta você fazer uma euforia. Não, você precisa raciocinar. A racionalidade traz a convicção. A convicção gera a materialização daquilo que você quer. Então, entenda, compreenda, estude a palavra de Deus. Então eu deixo aqui a todos vocês um grande abraço. Espero que essa palestra tenha sido muito útil e que venha tocar no mais íntimo do coração de cada um de vocês. Um grande abraço, que Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro em nome do Senhor Jesus.